Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Dentro do cronograma agora, né, do curso aqui do Brisa, vocês já devem ter me conhecido, provavelmente, se tudo deu certo até agora, numa aula síncrona, tá? Se por acaso isso não aconteceu, e para aqueles que ainda não me conhecem, então meu nome é Lana Pantenhagen, eu sou aluna de doutorado na URGS no momento, e uma das fundadoras e coordenadoras do Brisa, junto com o Olavo, a Mariana e o Gabriel. E a videoaula de hoje, ela é voltada a um overview, na verdade, é uma aula bem simples e rápida, espero que vocês consigam ter uma visualização, né, de quais que são as outras ferramentas que também estão disponíveis para vocês. Até agora vocês já devem ter visto o Havman, que é a ferramenta da Cochrane, que é uma das ferramentas mais utilizadas, né? Mas eu queria mostrar para vocês, então, nessa videoaula, outros softwares que vocês podem utilizar para fazer a meta-análise, tá? Então, falando só uma comparação do Havman, né? O Havman ele tem uma facilidade de ser uma ferramenta disponível, né? Sem nenhum custo. E em geral lá vocês também podem fazer, ele é desenhado para que se faça todo o processo de revisão sistemática. Então vocês podem fazer muito mais coisas, né, dentro daquele software que não só a meta-análise. Vocês já devem ter visto isso também. Então, ele facilita todo o gerenciamento nesse sentido. Mas tem um porém que, na minha opinião, né, eu que trabalho um pouquinho mais com análise, com programação também, acaba que esse software ele fica muito simples e pouco maleável, né, para muitas coisas que às vezes a gente quer fazer. Então, desde figuras até, de repente, análises secundárias, meta-regressões, né? Fica complicado. Então, a gente precisa necessariamente, em algum momento, olhar para alguns outros softwares, né? E pelo menos saber da existência deles, que é a ideia dessa aula. E basicamente, então, ele tem essa questão de não ser muito maleável e também ele foi desenhado para clínica, né? Então, vocês vão ver várias várias características do software do Havman que são bastante desenhadas para esse tipo de estudo e não necessariamente para estudos na pré-clínica, né? Então, nesse sentido também, eu acho interessante talvez olhar para alguns outros softwares, dependendo o uso que a gente quer, né? Às vezes, na pré-clínica, a gente tem que controlar para muitos outros fatores, ou a gente tem muitos outros subgrupos, né? Ou também a gente tem uma questão que às vezes não acontece tanto na clínica, que é a repetição de experimentos, o uso dos mesmos controles com mais frequência. E tudo isso a gente tem que lidar no momento de fazer a meta-análise, né? A gente tem que lembrar que a meta-análise ela é uma ferramenta, mas que ela tem que ser muito bem utilizada, né? Assim como qualquer ferramenta que existe, a gente precisa saber utilizar ela, né? Estatística como um todo. Não adianta a gente utilizar isso de uma forma generalista, né? Para todos os tipos de análise, dizer se é significativo ou não. A gente tem que saber o que a gente está fazendo, qual que é a nossa pergunta de pesquisa, as nossas hipóteses, e fazer essa estatística de uma forma que não vai ser enviesada, para que a gente realmente tenha uma resposta mais próxima da verdade possível, né? Então, basicamente, eu trouxe aqui uma lista, né, de softwares que vocês podem, de repente, estar utilizando aí no futuro. Alguns deles eu utilizei eu mesma, alguns ainda não, mas que eu sei e conheço na área que são utilizados, tá? Então, basicamente, a gente tem então, o Stata ele é muito utilizado na clínica, até o meu conhecimento. Ele tem uma facilidade de ser amigável ou de certa forma amigável para uma pessoa que está utilizando pela primeira vez, né? Então a gente consegue clicar em vários botões dentro do programa ou escrever o que seria quase já uma programação, mas em códigos muito simples a partir das ferramentas que o Stata disponibiliza, tá?
Tem algumas facilidades, algumas coisas interessantes assim, aqui eu coloquei como highlights que eu, quando busca, né, no site do Stata, que tem várias diferentes formas, né, de efeitos, de tamanhos de efeito que pode ser utilizado. Os modelos de meta-análise também, mais formas de modelos. Ele faz os forest plots, eles são customizáveis, então isso também é bem interessante. Ele faz análise de heterogeneidade de várias formas diferentes, vários plots diferentes, também é bem legal, né? E também a gente tem a questão aqui, eu acho que eu não consigo mudar. Bom, enfim, talvez ficou tampado um pouco aqui, mas várias formas, né, de fazer análise de publication bias, ou o que a gente chama também, né, de viés de efeitos de estudos com tamanho pequeno amostral, né? Então, é bem interessante, ele é bastante completo, mas ele tem a desvantagem de ser um programa pago, né? Então, muitas universidades têm a inscrição, né, para o Stata, mas nem todas as universidades têm, às vezes a gente não tem também a versão mais nova, né? E precisa ter algum conhecimento do software. Então, se vocês por acaso já utilizaram para outras análises estatísticas, né? Eu com certeza indico fazer a meta-análise aqui, se já é alguma coisa que vocês estão acostumados, e se por acaso vocês têm acesso. Tá, então aqui tem dois exemplos de como que seria a cara, né, de um forest plot, como seria a cara de um funnel plot, e vocês podem ver que a gente vê aqui diferentes cores, né, diferentes tamanhos, então eles são razoavelmente customizáveis, o que é bem interessante. Depois a gente passa para o SPSS, acho que o SPSS talvez seja mais conhecido de todos, né, um programa estatístico também, que em geral ele é feito, né, não necessariamente por linha de comando, a gente consegue lá dentro do programa clicar, né, nos botões e chegar até o tipo de análise que a gente quer fazer. Até alguns anos atrás, a meta-análise só era feita por meio de sintaxe dentro do SPSS, onde teria que se fazer essa programação, mas hoje em dia não é mais necessário, então isso também é interessante. Então as versões mais novas do SPSS, isso também é uma questão, né? Tem que ter as versões mais novas, vão ter essa opção de fazer a meta-análise, né, direto no botão lá de analisar e fazer a meta-análise. Ao meu entendimento até agora, ele não tem muita customização também, principalmente em plots, né? Para quem já usou o SPSS, a gente sabe que ele é bastante limitado em relação a figuras, né, gráficos, mas é muito fácil de utilizar. Eu acho que muita gente já está acostumada, né, com essa visualização da SPSS, então valeria a pena tentar. De novo, outra, né, desvantagem dele é que ele é pago. Mesma coisa, as universidades elas têm acesso muitas vezes, mas às vezes esse acesso é defasado. Então, para o caso das meta-análises, isso é bastante importante, porque, por exemplo, o SPSS, né, vocês vão encontrar, se eu não me engano, a partir da versão 25, esse tipo de análise, né, meta-análise, sem ter que fazer por linha de comando dentro do software. Então, isso é interessante que se saiba, né, que vai ser bastante dependente de qual que é a ferramenta que vocês estão utilizando e qual que é a versão da ferramenta. Tá? Então, para quem nunca viu, né, ou não está tão familiarizado, o que eu quero dizer são esses botões, né? Vocês podem vir aqui em analisar, e aí ele vai abrir opções para vocês. Ele é basicamente um Excel no sentido de visualização. Então, é muito fácil também de se acostumar, tá? Então, isso seriam, acho que, pontos positivos aqui. Bom, aqui também vale mencionar o Comprehensive Meta-Analysis, que é um software especificamente para fazer justamente meta-análises. Então, tem algumas vantagens, né? Inclusive, uma delas é que tem vários tutoriais assim, online como esse. Então, isso é interessante porque é bastante fácil de utilizar. Mas eu, particularmente, acho que é uma ferramenta em parte defasada e pouco maleável, de novo, né, em relação a outras que a gente tem, principalmente para vídeos, né? Vocês podem ver pela cara do próprio software, né? Mas é bem interessante, então, se vocês quiserem procurar, de repente, esse tutorial é o que é indicado na página do próprio software, tá?
mas ele também é pago, tá? Então existe um free trial, que é interessante às vezes para fazer uma primeira meta-análise que vocês queiram fazer, mas depois existe, então, precisa realmente ter uma inscrição para ser utilizado, se não me engano, anual, tá? Então, mas é interessante, né, de trazer aqui, porque ele é bastante utilizado na área, ou foi bastante utilizado na área por um bom tempo, e continua aí como uma ferramenta fácil de utilizar. Bom, depois a gente tem aí, eu, com certeza, vou admitir o meu viés aqui, né? Eu comecei a programar com R, então eu gosto bastante do R, principalmente esse pacote Metaphor, que foi criado pelo Wichtbauer, que é bem. Ele atualiza assim a cada semana, se vocês quiserem seguir no Twitter, né, vocês vão ver que tem novas ferramentas dentro do Metaphor, bem seguido, assim, se não cada semana, mas pelo menos todo mês. Então isso é bem interessante, né? E além disso, por ser dentro de uma programação, o R ele é um ambiente aberto, né? Então, um software aberto, qualquer um pode fazer, sugerir, né, novos códigos, pode criar novos pacotes, então isso é bem interessante, tá? Também é interessante porque vocês podem utilizar outros pacotes de análise estatística para fazer análises secundárias, né? Mesmo que o Metafor não disponibilize para vocês, ou mesmo outros pacotes como o Meta também dentro do R, tá? Então, a gente tem praticamente uma infinidade aqui, né, de alternativas que a gente pode fazer para fazer a personalização, né, de tanto de figuras, gráficos, análises. Então, isso é bastante fácil de fazer aqui, mas realmente tem, e gratuito, comparado aos outros que eu estava mostrando para vocês até agora. Mas realmente existe, claro, aí sim a desvantagem de que tem que saber um pouquinho de programação. Mas eu vou dizer que até as ferramentas mais básicas, né, fazer uma meta-análise, fazer um forest plot, não são tão difíceis assim. A gente já tem muitas receitas de bolo por aí, que a gente pode simplesmente utilizar, né, e tentar entender um pouco como que o R funciona, e a gente já consegue rodar algumas análises sem necessariamente entender tanto assim de programação, o que é interessante, né, olhando para esse lado de possibilidades do quanto que a gente pode estar fazendo uma customização de cada um desses resultados, tá? Depois a gente também tem algumas ferramentas, se eu não me engano, trago duas aqui, pelo menos para vocês, mas que são ferramentas que são interfaces visuais, como essa que eu estou mostrando aqui para vocês, que tem uma cara de SPSS, né, Stata, mas que utilizam R como base. Então, basicamente, alguns programadores, né, desenvolvedores, criaram essa interface, mas utilizam as mesmas ferramentas do R. Então, ela é gratuita, fácil de utilizar, e em parte vai ter algumas coisas, né, maleáveis do R, mas é claro que a gente sempre vai ter uma defasagem, né, de quando essas coisas saem no R e quando elas vão estar disponíveis na interface, depende do quanto que elas são atualizadas, e também a gente vai ter, claro, uma limitação, né, uma coisa é a gente estar programando e colocando exatamente tudo que a gente quer, e outra é a gente estar utilizando uma dessas interfaces de comunicação com aquele software, tá? Então, isso aqui é interessante de pensar, mas também é uma forma bem interessante de iniciar, porque é gratuita e fácil de utilizar, tá? Então, vocês veem aqui, é parecida em certos pontos com o SPSS, vocês vão selecionar quais são as variáveis que vocês querem para cada um dos quadrados aqui, né? E a gente tem os resultados das meta-análises. Essa é a cara do forest plot desse, quando faz no JASP. Então, com certeza tem uma limitação aqui também já de plotagem, né? Depois o Jamove, mesma ideia, né? Vocês vão ver que ele é razoavelmente parecido também o default, né? Então, mesma coisa, a gente vai ter uma interface que vai utilizar o R, mas também é aberta, gratuita. Depois a gente tem o Open Meta Analyst, que também foi desenhado especificamente para meta-análise, isso que é interessante, mas eu diria que ele está um pouco defasado também. É gratuito, fácil de utilizar,
mas a visualização, como vocês podem ver aqui nesses print screens, não é necessariamente a mais interessante para quem está acostumado agora com softwares mais novos. Mas funciona, de novo, para as ferramentas básicas, né? Meta-análise, force plot. Não queria deixar de citar também, né? Eu particularmente não uso, mas o Excel, né? O Excel faz muita coisa, normalmente o que acontece é que a gente não sabe utilizá-lo. E existem alguns plugins, né, complementos que vocês podem instalar no Excel e ele vai ter essa formação já né, das tabelas, vocês colocam as tabelas no formato dentro das colunas que esses plugins pedem, né, e vocês conseguem gerar os gráficos, gerar todos os resultados ali mesmo, tá? Então, alguns desses são Meta Easy, Meta Excel e Meta Essentials, mas eu acredito que tenham muitos outros aí. Às vezes também tem umas pessoas que já vi templates, né? Templates onde você simplesmente baixa um arquivo de Excel e trabalham dentro daquele arquivo. Então, isso também é interessante para quem está começando e quem está bastante acostumado com Excel e gosta. E aqui, por último, queria mostrar essa ferramenta que eu achei muito interessante, eu conheci há pouco tempo, é do Camarade's, que é uma vocês já devem ter visto se vocês assistiram as nossas palestras, né, pessoas do Camarade's, pesquisadores do Camarade's falando, é uma das grandes, digamos assim, iniciativas, né, mundiais na revisão sistemática pré-clínica. O Camarade's normalmente se foca um pouco mais em análises, né, e ferramentas. Então isso é bem interessante. Eles criaram esse Shiny App, que é baseado no R também, mas que eu achei que tem uma capacidade de visualização e de customização bastante boa para uma interface, tá? Então ela tem a vantagem de ser gratuita, baseada no R, que você consegue fazer essa customização um pouco maior do que talvez as outras ferramentas que eu mostrei para vocês que também utilizam R. E além disso, ela é online, então vocês não precisam baixar nada, vocês não precisam instalar nada no computador de vocês, é bastante fácil de utilizar. Então, até para quem está de repente fazendo pela primeira vez, eu sugiro vocês irem lá nesse site, vocês podem procurar por Camarade's Meta-Analysis Tool, e vocês vão encontrar essa ferramenta, é bem interessante. Vocês basicamente vão precisar de um arquivo CSV, né? Então vocês colocam os dados de vocês no Excel, salvam como separado por vírgula. E aí vocês colocam as informações aqui de quais que são os tipos de efeito que vocês querem utilizar, como é que é a meta-análise. E aí vocês selecionam esses dados, ele faz essa meta-análise para vocês. E ele também faz análise de heterogeneidade, plota essa heterogeneidade, faz um gráfico de barras, faz análise de trim and fill, no caso para publication bias, né? O teste de regressão de Eggers também. Então, acho bastante completa no sentido custo-benefício, assim, né? Do que se pode fazer aqui, muito fácil de utilizar e com bons resultados. Tá, então aqui a outra parte da tela, né? Então, basicamente aqui vocês podem aumentar o tamanho desses quadrados, diminuir, né? Algumas cores, vocês também podem customizar aqui qualquer cor que vocês querem. Então, por isso que eu digo que eu acho que ele é um pouco mais customizável do que a maior parte do que a gente tem de softwares por aí, a não ser, claro, o próprio R lá, mas daí dentro da linguagem de programação. Então é isso, gente. Eu acho que são esses os pontos que eu queria colocar para vocês. Aqui eu deixo meu e-mail se vocês tiverem qualquer dúvida, né, ou perguntas. É claro que eu não conheço completamente todos esses softwares. Vocês vão ter que procurar individualmente, provável, né, como é que eles funcionam. Procurar também a questão de custos, né, mas eu diria que para indivíduos nenhum desses softwares vale a pena, se não talvez o Comprehensive Meta-Analysis, né? Os outros eles são aqueles que são pagos, eles são bastante caros, então eles valem a nível de instituição, né? Mas eu acho que também a gente trouxe várias alternativas que são gratuitas, fáceis de utilizar e com uma boa capacidade de customização também, é claro, além do Heaven, que é uma das mais utilizadas, que a gente mostrou para vocês na aula anterior, numa das aulas anteriores.
né, como é que faz, como é para utilizar, certo? Então é isso, gente. Muito obrigada por assistirem e vejo vocês na próxima aula.